Olá, meus queridos amigos, como vocês estão? Espero que tudo esteja bem. Antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês. Espero que possam ter um ano de 2023 muito especial. Que bênçãos magníficas sejam derramadas sobre você e sua família tão preciosa. Eu gostaria de dizer que o ano de 2022 foi um ano muito especial nesse nosso estudo do livro de Isaías. Quero parabenizar aqueles que levaram a sério a admoestação do Senhor, aquela medida que Ele dá para nós ali firme, imperativa de que nós examinássemos as palavras de Isaías diligentemente, porque elas são grandes, as palavras de Isaías. Nesse estudo nós vemos o Senhor revelando sua vontade, Isaías proclamando suas profecias, vimos algumas delas que já foram cumpridas, vimos muitas outras que seriam cumpridas pouco tempo depois de Isaías, e também vimos profecias que ainda estão por se cumprir nos últimos dias. E nessa nossa designação de hoje, nós vamos então dar continuidade. Antes de mais nada, eu sou o irmão Sérgio Carbone, e esta é a Central das Escrituras. Agora o novo nome da Central do Livro de Mórmon é Central das Escrituras. Vamos ter nesse ano de 2023 muitas novidades que com certeza vocês vão aprender bastante. Por exemplo, um dos assuntos que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje será o milênio, mas na próxima semana, daqui 2 semanas, eu estarei fazendo uma apresentação especial para vocês a respeito do milênio. Inclusive vai ser uma ocasião muito boa, porque nós teremos a oportunidade de responder perguntas que serão feitas a respeito do milênio. E vocês terão o privilégio, então, de aprender muito sobre esse evento maravilhoso, que é logo no início da segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. O nosso estudo de hoje, ele tem a ver com o Isaías 64 a 66, os últimos 3 capítulos do livro. É interessante observar que à medida que Isaías ele vai se aproximando do final do ministério dele, e também do seu testemunho, ele oferece o que se tornou conhecido como a sua oração de intercessão, uma oração em favor do seu povo, em favor do povo de Israel. Nessa oração ele fala diretamente ao Senhor por si mesmo e por todo o Israel. A oração de intercessão de Isaías é encontrada a partir do do versículo 15 do capítulo 63 até o versículo 12 do capítulo 64, que é o final desse primeiro capítulo que nós vamos estudar hoje. A resposta do Senhor a essa oração, na verdade, está contida nos capítulos 65 e 66, com vários esclarecimentos e profecias ali também feitas. Então, nesta oração intercessória, Isaías se torna um protótipo de Jesus Cristo, representando o Salvador diante do Pai Celestial, intercedendo pelo povo de Israel. Ele começa implorando ao Senhor que ele olhe do céu e sonde os sentimentos sobre Israel. Olha lá do céu, ele diz, e vê da habitação da tua santidade, da tua glória. Onde está o teu zelo e a tua força, o som das tuas entranhas e das tuas misericórdias para comigo? Eles estão contidos? Ele pergunta, Está lá em Isaías 63, 15. É interessante observar que ele está pedindo ao Senhor que sonde as profundezas das suas entranhas, de seus sentimentos íntimos, de misericórdia e compaixão, como se ele dissesse: Senhor, esqueceste-te de nós? Você sente misericórdia, ou tu sentes misericórdia por nós? Por favor, use tua força para nos ajudar. Então ele continua um pouco mais abaixo, ainda no capítulo 63, onde ele diz o seguinte: ó Senhor, por que nos desviaste dos teus caminhos e endureceste o nosso coração no teu temor? Volta por amor dos teus servos,
a tribo de tua herança. Está lá no versículo 17 do capítulo 63. Enfim, Joseph Smith fez uma correção nesse versículo, que é uma correção útil, né? A correção que ele fez foi, porque, ao invés de por que nos desviaste dos teus caminhos, ele fez a seguinte correção: por que permitiste que errássemos nos teus caminhos e endurecêssemos o nosso coração no teu temor? Ora, Deus não endurece o coração de ninguém, ele não leva ninguém a pecar, né? Porque senão ele seria responsável por esses atos. Mas ele pode permitir que certas coisas aconteçam pelo uso inadequado do nosso arbítrio. Ele não interfere no nosso arbítrio. Então, é muito importante que a gente entenda isso aí, para podermos ver que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos nesta vida. Mais abaixo, né, nós vamos agora entrar já no capítulo 64 e vamos ler a continuação dessa oração intercessória que ele faz. O versículo 1, tá certo? Temos que lembrar que nesse capítulo 64 o povo de Israel estava orando pela segunda vinda do Salvador. Ele disse: ó, se fendesses os céus e descesses, e se os montes se escoassem diante da tua face. Como o fogo inflama os gravetos e o fogo faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, e assim as nações tremessem diante da tua presença. Então Isaías estava, de certa maneira, pedindo que o Senhor exercesse o poder dele, e que esse poder, então, devido às consequências do uso do poder divino, a terra as pessoas pudessem perceber o poder de Deus, pudessem perceber, tanto que ele fala que se tornem para fazeres notório o teu nome ante as nações. Versículo 3, ele diz: como quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos, quando descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos e percebeu, nem olho viu um Deus além de ti, que opera em favor daquele que nele espera. Então aqui ele reconhece a magnitude de Deus, a grandeza dele, a forma como ele é reconhecido por aqueles que o conhecem em decorrência da fidelidade desta pessoa e da manifestação do poder de Deus na vida delas. Versículo 5, saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça. Ou seja, o Senhor vai lá ao encontro do reto, do justo, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te enfureceste porque pecamos, neles há eternidade, para que sejamos salvos. Versículo 6, porém todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então é o reconhecimento da iniquidade do povo, de forma coletiva e também de forma individual. E já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e se apegue a ti, porque escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa de nossas iniquidades. Porém agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, peço-te, todos nós somos o teu povo. Então você vê Isaías aí derramando a alma dele. Ele reconhece a iniquidade do povo, mas ao mesmo tempo ele pede misericórdia pelo povo, né? Que o Senhor perceba que eles
são como o barro na mão do oleiro. Ou seja, dá a impressão de um arrependimento. Porque nós aprendemos em aulas passadas que o barro ele não briga com o oleiro. Ele não discute com o oleiro. Ele se entrega na mão do oleiro e deixa que o oleiro o molde de acordo com a sua vontade. Às vezes nós não deixamos o Senhor fazer isso. Nós fugimos de grandes oportunidades que Ele nos dá, seja quando a gente recebe um chamado, um cargo, uma oportunidade de servir o próximo, seja quando nós temos um grande desafio na vida e parece que nós, ao invés de enfrentarmos com coragem, a gente só se lamenta e reclama e murmura. Então nós temos que realmente ser como um barro na mão do oleiro. No versículo 10, ele diz: as tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feita um deserto, Jerusalém está assolada. Então ele fala das consequências das destruições sofridas pelos assírios, pelos babilônios, pelos persas, né? Coisas que inclusive iriam acontecer muito tempo depois desse momento em que ele está fazendo a profecia. Porque lembram que Isaías estava vivendo ali até mais ou menos 600 e poucos anos antes de Cristo, né? Ele começou o seu ministério em 735 mais ou menos, né? Até esse período agora de 600 e tantos anos antes de Cristo é que esse ministério ocorre. E ele então faz essa profecia, mas ela só iria ocorrer muitos anos mais tarde. Então, ele diz no versículo 11: a nossa santa e gloriosa casa em que te louvavam nossos pais foi queimada a fogo. Então ele está dizendo a respeito da destruição do templo. E todas as nossas preciosas coisas se tornaram em assolação, se referindo ao templo, a tudo aquilo que dentro dele estava e tudo aquilo que Israel considerava precioso e sagrado. Conter-te-ias tu ainda sobre estas coisas, ó Senhor? Ficarias calado e nos oprimirias tanto? Então, essa é uma súplica feita por Isaías. Eu queria só dar uma lembrança de algo muito importante que muitos talvez aqui se recordem. No versículo 11, quando ele fala sobre a gloriosa casa, santa gloriosa casa, se referindo ao templo, quando houve a primeira conferência geral, quando o presidente Howard W. Hunter, logo depois que ele assumiu, né, o chamado do Senhor, como profeta, vidente e revelador, houve uma conferência, e nessa conferência ele reitera a mensagem que ele tinha proferido na entrevista coletiva por ocasião do seu chamado. Ele disse assim, olha: convido todos os santos dos últimos dias a olhar para o templo do Senhor como o grande símbolo de sua filiação como membro da igreja. É o desejo mais profundo de meu coração, disse ele, que todos os membros sejam dignos de entrar no templo. Agradaria ao Senhor se todo membro adulto fosse digno e carregasse uma recomendação válida para o templo. As coisas que devemos fazer e não fazer para sermos dignos de uma recomendação para o templo são as mesmas que garantem que seremos felizes como indivíduos e como família. Então, na antiga Israel, os fiéis também tinham como símbolo, né, o templo. A cada ano, por exemplo, o sumo sacerdote presidente, ele entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Ele realizava ali certos ritos em conexão com o dia da expiação. Ele oferecia sacrifício de animais à semelhança da vindoura expiação de Cristo, o qual derramaria o seu sangue,
o qual era o Cordeiro de Deus. O sumo sacerdote desempenhava seus deveres, no papel simbólico do Salvador, do mediador, ou melhor dizendo. Intercessor junto ao Senhor era ele, em favor dos filhos de Israel, como Cristo é diante de nosso Pai Celestial por cada um de nós. Hoje, em vez da gente realizar sacrifício de animais, nós tomamos o sacramento em memória da sua expiação. Muito bem, nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir um hino. Com fervor fizeste a prece. E eu espero que vocês meditem nele. E ao mesmo tempo pensem nessas palavras de Isaías ao derramar a sua alma a Deus. Aproveitem. Com fervor fizeste a prece ao amanhecer, suplicaste pela graça e amparo deste dia em adoração. Com fervor fizeste a prece ao enfurecer, implorando pela graça de aos seres ofendidos dares o perdão. Que repouso alcançado é a humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação. Com fervor fizeste a prece ao entristecer, quando cheio de pesares um alívio procuraste para a solidão. Que repouso alcançado é a humilde oração, que ao mais desalentado traz consolação.
pouso alcançado é a humilde oração. Que ao mais desalentado traz consolação. Que ao mais desalentado traz consolação. Ele pleiteando pelo bem, pelo perdão, pela misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Então, aqui no versículo, na introdução desse capítulo 65, no cabeçalho, ele diz assim: a antiga Israel foi rejeitada por rejeitar ao Senhor. O povo do Senhor se regozijará e triunfará no milênio. Às vezes parece contraditório, né? O Senhor rejeitou porque o povo foi iníquo, mas o povo do Senhor se regozijará e triunfará no milênio. Bom, isso vai acontecer com aqueles que se arrependem. Isso vai acontecer com aqueles que são leais ao Senhor, leais aos convênios que fizeram, e não com os rebeldes, com aqueles que intencionalmente quebram as suas leis. E olhe só o que o Senhor fala aqui nesse momento, e é algo para a gente ponderar com muita seriedade. Olha o que ele fala no versículo 1 e 2. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face continuamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Então, muita coisa estava ocorrendo com a Israel, um estado de apostasia absoluto. Quando a gente estuda, por exemplo, o livro de Romanos, no capítulo 10, 20 e 21, a gente vai acabar, começando logo a partir do 19, na verdade, a gente vai acabar concluindo que esse povo, que o Senhor disse que perguntaram por ele, que o buscaram, depois ele diz que foi achado por aqueles que não me buscavam, ele se referia aos gentios, né? Era um povo que busca o Senhor para ser abençoado, para receber o convênio do Evangelho. Pode se referir também àqueles que por alguma razão não conheciam ao Senhor, mesmo dentro do povo do convênio, e que com certeza, ao conhecerem o Senhor, decidiram buscá-lo e adorá-lo de todo o coração. Por outro lado, o versículo 2 e 3 mostra a insatisfação do Senhor com o povo rebelde, o seu povo, o povo de Israel, pelas coisas que eles faziam, seguindo caminhos errados. Ao invés de seguirem as orientações dadas pelos profetas de Deus, eles buscavam os ditames da sua própria consciência, o que obviamente aborreceu o Senhor. No versículo 3, ele usa uma expressão forte, ele fala que eles o irritam continuamente. Irmãos, é difícil imaginar isso. Vocês acham que é difícil imaginar alguém irritando o Pai Celestial? Pois é, mas acontece. Basta que nós zombemos das coisas sagradas, abandonemos a observância das leis e mandamentos, brinquemos com os convênios. Essas coisas todas são difíceis, mas elas irritam ao Senhor. Fala também que eles sacrificavam em jardins e queimavam incenso sobre tijolos.
A antiga Israel dizia que, a lei de Moisés dizia que o sacrifício deveria ser feito em pedras brutas e não em tijolos. E também não era nos jardins que se fazia sacrifícios, né? Infelizmente o povo de Israel já estava caindo em apostasia, estava vivendo em apostasia. E por essa razão o Senhor também ficou insatisfeito. Versículo 4, ele diz: assentando-se junto às sepulturas e passando as noites junto aos lugares secretos, comendo carne de porco e tendo caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Então aqui, ele está se referindo a algumas práticas que a lei mosaica condenava severamente. A primeira delas era comer carne de porco. Outra, que era sentar-se junto às sepulturas e passando as noites em lugares secretos. Os estudiosos acreditam que isso se referia a ficarem consultando os mortos, ou buscando uma consulta com os mortos, o que era profundamente proibido pela lei mosaica. E tendo caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Então, eles faziam lá os seus caldos, né, com carne de animais que não era permitido, conhecidos como animais imundos, animais não aprovados para a alimentação do povo de Israel. E dizem, diz o 5, né? Capítulo 5. E dizem: fica-te lá e não te achegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo o dia. A ideia aqui é: não chegue muito perto, você vai me contaminar. Tendo rejeitado os chamados requisitos da santidade do Senhor, o povo inventou os seus próprios, né? E aparentemente sentiu-se superior aos outros e recusou-se a associar-se com aqueles que não respeitavam suas leis. Fumaça no nariz, ela diz, o significado é o seguinte: a infidelidade do povo era para o Senhor como uma fumaça no nariz, uma constante irritação. Ou seja, era uma abominação à vista de Deus, aquele tipo de sacrifício, aquele tipo de ofertas, de práticas que o povo em apostasia estava cometendo, né? Versículo 6: eis que está escrito diante de mim, não me calarei, porém eu pagarei e pagarei no seu seio. Isaías aqui, ele parece se referir a uma escritura anterior à época dele, né? Mas a sua citação não é facilmente identificável. E a escritura pode ter sido perdida, então a gente não sabe, tá ok? Mas com certeza ele estaria se referindo a alguma coisa antiga. Não me calarei, mas recompensarei, né? Ou pagarei, como diz a escritura. Conforme profetizado, ou conforme está escrito, o Senhor falaria por meio de seus julgamentos e traria castigos aos ímpios. Quando ele fala também nos levará até o seu seio, né? O pagarei no seu seio, esta imagem significa perto do seu coração, onde dói. A frente interna da roupa era usada como bolso para guardar dinheiro e objetos pessoais. E pagamentos, ou qualquer pagamento que a pessoa tinha que fazer ou receber, eram guardados ali. O Senhor promete retribuir totalmente os seus pecados. Então, não existe nada que vai, vamos dizer, isentar o homem da responsabilidade de prestar contas dos erros dos quais ele não se arrepende. No versículo 7, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir o galardão das suas obras antigas no seu seio. Então aqui o Senhor condena tanto aquela Israel do momento, quanto dos antecessores deles. Quando diz que eles queimaram incenso nos montes, mostra que eles subiram a montanha errada. Porque a montanha que eles tinham que ter subido era o templo. Mas eles subiram as montanhas, fugindo, distante do templo, para fazer as coisas de acordo
com os seus próprios pensamentos, de acordo com a sua própria forma de pensar, de agir, né? E obviamente ofenderam o Senhor. É no templo onde nós fazemos os verdadeiros sacrifícios. Hoje em dia é um coração quebrantado e um espírito contrito, mas durante muitos séculos foi-se o sacrifício de animais com o intuito de lembrar-se do Cristo que um dia viria e derramaria sangue por toda a humanidade para livrá-los da morte física, da morte espiritual. Então, o Senhor estava realmente aborrecido. No versículo 8, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim eu o farei por causa de meus servos, de modo que não os destrua a todos. Então esse versículo 8, dizendo que haveria mosto, ou cacho, né, ou vinho no cacho de uvas, Israel é a vinha do Senhor, que produziu principalmente uvas bravas, inúteis para o vinho. Mas sempre houve alguns que permaneceram fiéis a Jesus Cristo, a Jeová e a sua lei. Por causa dessas poucas uvas boas, ele se absteve de destruir completamente a vinha. A gente estudou isso lá nos primeiros capítulos de Isaías. No final, porém, apenas os cachos bons serão salvos, e o restante das pessoas infrutíferas será destruído. Então haverá um dia de julgamento, e esse dia vai chegar, tá certo? Por isso que é muito importante que a gente se arrependa dos nossos erros com frequência. O Salvador é poderoso para nos livrar do nosso sofrimento, advindo da quebra dos pecados, né? Dos mandamentos. Então a gente precisa realmente se arrepender, colocar nossa vida em ordem para merecer toda essa ajuda que o Senhor espera de nós. Aí no versículo 9 ele disse: e produzirei semente de Jacó e de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Bom, a palavra semente mencionada aqui nesse versículo se refere a um remanescente entre os descendentes de Jacó. Ele fala também que ele seria herdeiro que possuiria os montes. Embora a terra de Israel tivesse sido prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, eles na verdade a possuíram por muito pouco tempo. Mas eles têm a certeza de que a promessa realmente acontecerá. E que uma semente de Jacó, ou seja, os descendentes de Jacó, herdarão as montanhas da Palestina. Como as montanhas muitas vezes simbolizam os templos, esta passagem parece indicar que o povo do convênio receberá todas as bênçãos do templo. No versículo número 10, e Saron servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor de lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Então, essa passagem, ela parece indicar, eu acredito que ela realmente indica, que essa região que fica a oeste, né, próximo à planície costeira, que eles chamam lá de Carmel, essa expressão significa que toda a terra de leste a oeste se tornará um lugar de segurança e refúgio para o povo do Senhor. Por isso que ele usa a expressão, quando ele fala de lugar de repouso de gados, né, e de ovelhas, mostrando que eles terão abundância, haverá paz, tanto para os homens quanto para os animais que ali viverão com eles, tá ok? Nesse versículo 10, também é importante que a gente mostre o seguinte: as guerras, contendas e escravidão a que Israel foi repetidamente submetido
serão substituídas por um estilo de vida pacífico e pastoral no milênio. Então já é uma profecia introdutória ao milênio. Aqueles que buscam ao Senhor são abençoados por viver em paz. Ele também usa no final, para que tudo isso, né, seria para o meu povo que me buscou. Aqueles que se voltam para o Senhor com seus corações e ações serão trazidos para o seu rebanho. Isto está em contraste com aqueles em 65:11 que abandonaram ao Senhor, que foram rebeldes, contumazes, né, constantes. Então foi uma comparação muito interessante. O Senhor, ele vai dar as melhores bênçãos, as bênçãos mais ricas, para aqueles que verdadeiramente o honraram o seu nome, o respeitaram e foram leais em todas as coisas. Versículo 11: mas a vós que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, olha, de novo, hein? Os que pondes a mesa para Gade, e os que misturais a bebida para Mene. Então vejam bem, o Senhor se dirige àqueles que abandonaram o culto a Jeová e se voltaram para outros deuses. Esse Gade aqui mencionado, né, que às vezes pode se confundir com alguma outra coisa, na verdade era um deus pagão, era um ídolo da fortuna, e o número se refere ao deus pagão Mene, que era um ídolo do destino. Então temos aí o deus da fortuna e o ídolo do destino. Em outras palavras, os israelitas estavam confiando mais em deuses pagãos, bem como no acaso ou na sorte, e não no Senhor, que em última análise está no comando do universo. Irmãos, eu queria fazer um alerta sobre aqueles que muitas vezes se deixam enganar por coisas que são, vamos dizer, criadas pelos homens, né? Loterias, crenças em ídolos criados pelos homens, que não tem absolutamente vida, não tem força. Nós já estudamos isso aqui, né? Quando falavam que as pessoas pegavam uma árvore e construíam seus próprios ídolos. Cuidado com essas coisas, sabe? Isso não vem de Deus. Grupos que pertencem a determinadas crenças, cujas práticas sejam contrárias àquelas estabelecidas nas Escrituras, também não representam o Senhor. A sua igreja não reconhece esse tipo de práticas, né? Às vezes isso tem a ver com coisas ligadas à saúde, enfim. A gente precisa tomar muito cuidado com isso aí. Então não vamos buscar deuses, estejam eles onde estiverem. Sejam aqueles invisíveis ou sejam aqueles visíveis. Como, por exemplo, os bens materiais. Há pessoas que fazem dos bens materiais os seus deuses, e por essa razão eles perdem grandes bênçãos e acabam se perdendo nesse mundo tão material, tão cheio de coisas passageiras e efêmeras. Então nunca se esqueçam disso, tá bom? Versículo número 12. Também eu vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança, porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. É simples assim. Se nós não buscarmos aquilo que traz prazer a Deus, com certeza nós poderemos estar sob severo julgamento. A palavra espada aqui tem muito a ver com julgamento. Eu quero aproveitar essa oportunidade usando essa expressão de coisas ou aquilo em que eu não tinha prazer. Nós estamos estabelecendo metas normalmente, né, para o ano de 2023. Faça uma pergunta a você mesmo agora. As metas que eu estabeleci, elas estão me levando
há uma aproximação maior, mais consistente com o Salvador ou não? Se nossas metas, elas são de cunho meramente materiais e não existe nada que se refira, por exemplo, eu vou contar uma história para vocês que eu acho que vai ajudar a ilustrar isso melhor. Quando a gente fala em metas. Há muitos anos atrás, algumas autoridades fizeram uma pesquisa na BYU, na Universidade de Brigham Young, lá em Utah. E nessa pesquisa, eles queriam que as pessoas colocassem coisas que eles desejariam alcançar nos próximos 5 anos. E interessante foi que, depois de um tempo, né, eles decidiram fazer um levantamento das respostas, eles perceberam algo muito interessante e preocupante ao mesmo tempo. Muitas daquelas respostas, elas se referiam por exemplo, vou terminar minha faculdade, eu vou conquistar o mestrado. Essas coisas não são erradas, eu quero deixar isso bem claro, tá certo? Até mesmo vou cumprir uma missão de tempo integral, excelente, todos nós precisamos fazê-lo. Mas dentro dessas coisas que aqui foram mencionadas, existem outras que são muito importantes. E eles então mencionaram que ninguém respondeu algo como: nesses próximos 5 anos eu quero desenvolver o dom da caridade. Nesses próximos 5 anos eu quero desenvolver o dom da paciência. Eu quero desenvolver o dom do amor. Ou seja, de obter os atributos de Cristo na sua vida. Essas são as metas mais elevadas que todos nós podemos fazer nessa vida. Devemos ter metas de cunho temporal, de cunho educacional, mas nós precisamos ter também metas para desenvolver os atributos de Cristo na nossa vida, porque isso é o que de fato importa no final das contas, quando nós tivermos que voltar à presença de Deus. Então eu gostaria que vocês considerassem essa reflexão, porque estas coisas, sim, dão prazer ao Senhor, tá bom? Versículo 13. Pelo que assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, porém vós padecereis de fome. E eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. E eis que os meus servos se alegrarão, porém vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, porém vós gritareis pela tristeza de coração e uivareis pelo quebrantamento do espírito. Esses servos aqui mencionados são todas aquelas pessoas que servem a Deus de todo o seu coração, em oposição aos que servem e adoram os ídolos, ou aqueles que por apatia ou falta de convicção não fazem absolutamente nada disso. Então, versículo 16, ou melhor, 15, diz o seguinte: e deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Esse versículo 15, essa declaração, é o oposto da bênção que Abraão recebeu lá em Gênesis, no capítulo 12, nos versículos 1 a 3. Com a antiga reputação de vergonha e pecado de Israel, seu nome foi usado apenas para xingar. A novidade de vida de Israel exigirá um novo nome. Por falar nisso, é bom vocês lembrarem que nós temos um novo nome. Quando nós fomos batizados na igreja, fizemos o convênio batismal. No convênio batismal, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo. Esse é o nome pelo qual nós seremos reconhecidos. E, obviamente, nós precisamos honrar esse nome com todas as forças do nosso coração. Nossos atos, nossos pensamentos, a maneira como nós cuidamos dos outros, cuidamos daqueles que nós tanto prezamos, à medida que cuidamos dos assuntos do Senhor, dos vasos do Senhor,
porque nós os carregamos. Então, isso é o que vai ser levado em consideração no que se refere à avaliação do Senhor para conosco. Versículo 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e porque já estão encobertas diante de seus olhos. Ou melhor, diante dos meus olhos, né? Esse versículo 16, ao pedir bênçãos e fazer convênios, invocaremos apenas o nome do Deus verdadeiro. Todos os outros deuses terão sido abandonados e esquecidos. É disso que ele está tratando aqui. Versículo 17. Porque eis que eu crio céus novos e terra nova, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais subirão ao coração. Porém vos alegrastes e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria, e para o seu povo um regozijo. E me alegrarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja bem, esses versículos que nós lemos até aqui, os outros ainda continuam a falar nisso, eles começam a descrever o milênio. O milênio será um período de 1000 anos de paz, onde não haverá pecado na face da terra, como nós o conhecemos hoje. Não haverá as injustiças cometidas pelos homens, não importam aonde eles estejam, o que eles façam. O Salvador Jesus Cristo habitará conosco nesse período. Será o período das ressurreições, né? A manhã da primeira ressurreição, a tarde da primeira ressurreição. Será um período muito especial. Algumas coisas ele define aqui. Como eu falei, daqui a alguns dias nós vamos ter uma aula a respeito do milênio, só do milênio, né? Não nessa semana agora que vem, mas na próxima. E nós então teremos o grande privilégio de compartilhar com vocês essa aula. E vocês vão aprender muito, muito. Mas aqui ele já define algumas coisas. Ele diz, por exemplo, no versículo 17, né, que ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Por quê? Porque a terra, o planeta em que nós vivemos agora, passará por uma transformação. Vou falar sobre isso na aula, tá? Do milênio. Ele diz aqui também, vos alegrareis e exultareis perpetuamente, né, por causa dessa criação que ele falar. E ele diz que para Jerusalém ele vai criar alegria e o povo vai se regozijar. Haverá duas capitais no milênio, né? Uma será a Nova Jerusalém, que será construída lá no Oriente Médio, e a outra vai ser na terra de Sião, aqui nas Américas. E o que vai acontecer? Cristo vai governar o mundo desses dois lugares. No versículo número 20, ele fala que a criança não vai mais morrer, nem o velho que não cumpra seus dias, porque as pessoas viverão no milênio durante um período de 100 anos. Ou seja, quando chegar aos 100 anos de idade, as pessoas serão transformadas num piscar de olhos. Não terão que ser sepultadas embaixo da terra. O seu corpo sofrerá uma transformação e receberá a sua própria ressurreição. Versículo 21 diz, e edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Ou seja, a vida continuará normalmente. As pessoas vão plantar, elas vão colher, e assim por diante. No versículo 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Ou seja, como não haverá iniquidade, não vai ter ladrão, né? Não vai ter corrupto, não vai ter de forma nenhuma a violência como nós conhecemos. Haverá paz na terra, as pessoas vão poder dormir de portas abertas, as pessoas vão ter o privilégio
de viver em paz umas com as outras, de construir, de usufruir daquilo que construíram, de desfrutar de um trabalho honesto construído ao longo de anos. Então vai ser um período maravilhoso. Quando chegar aos 100 anos de idade, elas então são transformadas e recebem uma ressurreição. E obviamente vão para o reino ao qual elas merecem. Não trabalharão em vão, diz o versículo 23, como eu já falei, nem terão filhos para calamidade. Que coisa fantástica! Isso é o sonho de todo pai, né? Porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E acontecerá que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então a comunicação com os céus será muito transparente e rápida. E finalmente, para falar claramente dessa questão da paz, né, ele usa essa linguagem do versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então esse será um período de muita paz. Mas nós vamos falar bastante sobre isso ainda, quando nós tivermos a nossa aula, tá ok? No capítulo 66, que é o nosso último capítulo de estudo hoje, ele inicia com o seguinte texto, né, na sua introdução. Na segunda vinda, Israel como nação nascerá em um dia. Os iníquos serão destruídos e os gentios ouvirão o evangelho. Aí nos versículos de 1 a 4, mas principalmente o versículo número 3, ele diz: quem mata um boi é como o que fere um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação, que é uma oferta, é como o que oferece sangue de porco. Quem oferece incenso memorativo é como o que bendiz um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Como nós já aprendemos, na antiga Israel era comum, né, fazia parte do costume diário do povo de Israel, oferecer sacrifícios de animais em lembrança de Jesus Cristo que um dia viria e que derramaria seu sangue na cruz e no Getsêmani. O povo de Israel, no entanto, ele acabou deturpando essa forma de adoração. Eles deturparam a forma, deturparam os lugares onde eles faziam essas ofertas, como nós já vimos na aula passada, no capítulo passado, melhor dizendo. Eles também cometiam erros gravíssimos, porque o seu coração não estava naquelas coisas. Então, ordenanças que haviam sido destinadas para a sua salvação, agora estavam sendo utilizadas e contribuídas para a sua condenação. Então é muito interessante que a gente sempre leve em consideração onde está o nosso coração ao realizarmos uma obra para o Senhor, ou ao fazermos uma oferta ao Senhor. Em linguagem extremamente clara, Isaías revela os sentimentos do Senhor diante de sua hipócrita observância religiosa. Aquele que matava um boi como sacrifício era como se estivesse ferindo um homem, algo que era extremamente condenado também pela lei naquela época, né? Aliás, como em qualquer época, né? Outros sacrifícios não significam mais do que degolar um cão ou ofertar sangue de porco, tremenda abominação, já que o porco não era um animal utilizado para sacrifícios e muito menos para alimentação. Coisas que eram abomináveis realmente à vista de Deus. Como a gente pode ver até aí, os homens então escolhem os seus próprios caminhos e não os caminhos estabelecidos por Deus. Estamos nós escolhendo nossos próprios caminhos também nos últimos dias? Existe alguma coisa na nossa forma de adoração, na forma de interpretar os mandamentos de Deus ou suas escrituras, e que de fato representam a nossa mente, o nosso entendimento e não a mente de Deus? É algo a se ponderar.
Do capítulo 66, do versículo 5 a 14, ele diz o seguinte, especificamente aqui: ouvi a palavra do Senhor, vós os que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e para longe de si vos lançam por causa do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor. Porém ele aparecerá para a vossa alegria, e eles serão envergonhados. Então aqui o Senhor já separa, né, os justos dos iníquos, uns que zombam daqueles que são justos, e cada um deles terá uma recompensa com relação a ver a face do Senhor e receber dele a sua recompensa. No 6, uma voz de grande rumor virá da cidade. Uma voz do templo, a voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Antes que ela estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu essas coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas já Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Então vejam bem, apesar dos judeus haverem rejeitado por longo tempo Jesus Cristo como seu Messias, num momento muito crítico do futuro, ele se lhes mostrará. O elder Charles W. Penrose descreve esse momento, um momentoso, na verdade, evento, que acontecerá durante a Batalha do Armagedon. Todos nós já deveremos ter ouvido falar. Sua aparição seguinte será entre os aflitos e praticamente derrotados filhos de Judá. No momento crítico de seu destino, quando tropas hostis de várias nações estiverem saqueando a cidade de Jerusalém e os horrores da guerra assolando o povo, ele, Jesus Cristo, pousará os pés sobre o Monte das Oliveiras, o qual se fenderá em duas partes, ao ser tocado por ele. Acompanhado por uma hoste celeste, ele derrotará e destruirá as forças combinadas dos gentios e aparecerá aos judeus assombrados como o poderoso libertador e conquistador há tanto tempo esperado. E enquanto seus corações transbordam de amor e gratidão, reverência e admiração, o libertador lhes mostrará os sinais de sua crucificação, nas mãos e nos pés, identificando-se então como Jesus de Nazaré, o mesmo que por eles e pelos seus ancestrais foram rejeitados. Então se livrarão de sua descrença e do endurecimento que veio em parte sobre Israel. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. A gente vê isso lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo 1. E uma nação nascerá para Deus, como a gente vê aí no capítulo número 8 de Isaías. Eles serão batizados para a remissão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E entre eles será instituído o governo de Deus, como se encontra estabelecido em Sião, para nunca mais ser derrubado. Então essa declaração do elder Charles W. Penrose se refere a essa guerra que acontecerá, chamada Guerra do Armagedon, quando milhões de soldados estarão envolvidos no intuito de destruir o povo de Deus, o povo de Jerusalém, e destruir aquela cidade. E o Salvador então vem para assumir a responsabilidade e também conduzir aquele povo, agora extremamente arrependido por durante milênios ter rejeitado, eles e seus ancestrais, a identidade do Salvador. Então isso é muito interessante, tá? Isso foi citado pelo elder Charles W. Penrose no
num livro chamado The Second Advent, ou Segundo Advento, na página 583. Muito bem. Também é citado aí a alusão de uma mulher que dá à luz um filho, né? A gente está vendo isso aí aqui no versículo, vamos ver aqui, só um minutinho, irmãos, que a minha escritura aqui fechou. Aqui no versículo número 9, né, ele menciona isso, e também no versículo 8. Então vejam bem, essa alusão da mulher que dá à luz um filho lembra uma referência semelhante em Apocalipse 12, de 1 a 7, que fala de uma mulher em trabalho de parto para dar à luz um filho. Esse filho é identificado por Joseph Smith como o reino milenar de Deus, ou milenial de Deus, Apocalipse 12, 7. Assim, o filho mencionado em Isaías e a criança citada por João em Apocalipse são provavelmente os mesmos. Isto são boas novas para Jerusalém, que se regozijará com a notícia. Então, esse nascimento de uma nação em um dia tem esse significado. Os versículos 66, de 15 a 24, também são versículos interessantes. Eu vou ler somente alguns e depois eu quero ler um comentário que é feito aqui no manual do Instituto a respeito desse tema, né? Mas ele diz assim no versículo 15: porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e sua repreensão em chamas de fogo. Então isso tem a ver com a glória que envolverá o Salvador e com a qual ele virá para cumprir o seu papel tão importante por ocasião do milênio, né? Porque com fogo e com sua espada o Senhor entrará em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros no meio deles, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Então, os iníquos serão destruídos. Aqui ele menciona o povo praticando atos que eram considerados rituais abominados pelo Senhor e por sua lei. No 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Qualquer pessoa que acha que pode fazer qualquer coisa, ou ter pensamentos iníquos, e que Deus não conhece, ele está muito enganado. O Senhor pode ler os nossos pensamentos, e Ele sabe exatamente o que ocorre na nossa vida. De pensamento em pensamento construímos o nosso futuro, disse James Allen. Ou seja, o pensamento é a semente dos nossos atos. O Senhor conhece, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que pensa. Bom, e como é que eu posso controlar muitas das coisas que eu penso? Controle teus olhos. Veja para onde você os está direcionando. Que tipo de pensamentos o que você vê está gerando na sua mente? Você está plantando uma semente lá. Enfim, tempo virá em que ajuntarei, ou que juntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. Então, uma das aparições do Salvador, nós vamos estudar isso também na próxima aula, ela será ao mundo em glória, e todos o verão. E aquilo que não for reto, limpo, puro, será eliminado da face da terra. Inclusive as pessoas que não estiverem vivendo de acordo com a lei do Senhor. Versículo 19 diz: e porei entre eles um sinal, e os que dele escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas mais distantes que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações como oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros e em liteiras e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel
trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, aqui ele está se referindo à terra, no seu estado paradisíaco, quando ele voltar na sua segunda vinda. Assim também hão de estar a vossa semente e o vosso nome. E acontecerá que de uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne para adorar perante mim, diz o Senhor. Então aqui a gente vê os homens se devotando agora a buscar o Senhor de todo o coração, e não os seus próprios interesses. E sairão, diz o 24, e verão os corpos mortos dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, ou seja, o seu sofrimento nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Muito interessante isso aqui. Dentro desse comentário que foi feito no Manual do Instituto, eu queria ler para vocês. Esses versículos dizem respeito à segunda vinda do Senhor e aos acontecimentos imediatamente precedentes. Então, quando ele fala que Cristo virá ao mundo em glória, né? Quando ele fala de eventos que ocorrerão de destruições, etc., isso ocorre bem ali no limiar, né? Entre o milênio e o que precede o milênio. Os versículos 15 e 16 referem-se à destruição do forte exército que se reunirá contra Jerusalém pouco antes do início do milênio. Para a gente focar isso melhor, eu quero ler mais uma vez o 15 e o 16, que eu acho que vale a pena. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a espada do Senhor entrará em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Isso em decorrência dessa chamada guerra do Armagedon. Ok. Então vocês podem ver isso aí, ó. Vou dar algumas referências. Isaías 34, de 1 a 10. Jeremias 25, de 31 a 33. Ezequiel 38, de 17 a 23. Ezequiel 39, de 1 a 16. Joel 3, de 1 a 2. E 11 a 14. Versículos, ou melhor, capítulos de 11 a 14. Então, são eventos que muitas pessoas querem entender um pouco melhor. É isso que vai acontecer. Zacarias, que foi outro profeta também, ensina que uma vez terminada a batalha, os sobreviventes das nações pagãs acabarão voltando-se para Jeová, e grande santidade prevalecerá em Jerusalém. Isto é, entre o povo de Deus. Lá em Zacarias 14, de 16 a 21, vocês vão encontrar a respeito do assunto. Este ensinamento é bem semelhante ao que Isaías, então, revela aqui, né? Os ímpios serão reunidos para serem destruídos. A gente vai ver isso aí do 15 ao 18 desse capítulo 66. Os dispersos pelas nações pagãs, Tarsis, Pul, Lude, etc., trarão uma oferta a Jerusalém. E o povo santificado de Deus, está nos versículos 19 até a 23, se maravilhará com o que Deus fez aos ímpios. Ou seja, finalmente a justiça aconteceu. Versículo 24. Evidentemente, muitas dessas pessoas então vão se filiar à igreja, pois o Senhor diz que tomará dentre os gentios alguns para sacerdotes e para levitas. Vocês sabem que os sacerdotes e os levitas na antiga Israel, eles tinham funções diferentes, né, que executavam dentro do tabernáculo ou dentro do templo. Em outras palavras, esses gentios agora, uma vez membros da igreja, receberão o sacerdócio, terão o dom do Espírito Santo em decorrência do batismo e darão continuidade à obra do Senhor durante o reino milenar.
Irmãos, quero prestar-lhes o meu testemunho das verdades que nós aprendemos durante esses meses, desde agosto até hoje, quando vimos o livro de Isaías. Oro que Deus possa abençoar vocês, que Ele possa ajudá-los cada vez mais na compreensão das leis, das ordenanças, das revelações dadas aos profetas de Deus. É óbvio que nós poderíamos ter feito um estudo mais longo, ainda mais minucioso, mas não é essa a minha intenção. A minha intenção, quando me propus a ensinar o livro de Isaías, era para que despertasse em cada um de nós o desejo de aprender ainda mais. Ao compartilhar com vocês as coisas que compartilhei, também aprendi muito. E testifico que essas coisas são verdadeiras. Testifico a vocês que tudo o que nós fizermos aqui, nesta terra, no sentido de aprender a doutrina, de vivê-la com toda a força da nossa alma, fará de nós, homens e mulheres, jovens ou não, instrumentos mais afiados, mais prontos e preparados para servir ao Senhor. Obrigado a todos vocês, não importa onde estejam, por estarem dando o seu melhor para servir ao Senhor de todo o coração. Que o Senhor os abençoe. Em breve nós vamos ter o privilégio de iniciar o nosso novo estudo e com temas doutrinários, e vocês vão aprender muito, e eu também vou, com certeza, tá bom? Agora, para encerrar, eu separei aqui uma outra música que eu gostaria que vocês pudessem ouvir. Essa música se chama Love Like This, Amor Como Este, de Lauren. O nome dela é Lauren alguma coisa. Eu acho que vocês vão desfrutar bastante da letra dessa música, tá bom? E que o Senhor possa fazê-los sentir o seu espírito à medida em que vocês estiverem ouvindo e meditando nas palavras. Um grande abraço a todos vocês e até breve. When I am a wasteland, you are the water. When I am the winter, you are the fire that burns. When I am a long night, you are the sunrise. When I am a desert, you are the river that turns to find me. What have I done to deserve love like this? What have I done to deserve love like this? Your voice like a whisper, breaking the silence. You say there's a treasure, you look till you find it, you search to find me. What have I done to deserve love like this? What have I done to deserve love like this? I cannot earn what you so Freely give. What have I done to deserve love like this?